Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103, nós vamos ler o versículo 13 apenas do Salmo 103. Exaltado seja o nome do Senhor. Salmo 103, versículo 13. Está escrito assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pai, fala conosco pela Tua palavra, aos nossos corações essa noite, é o desejo que nós temos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar de Deus, o Pai que nunca falha. Deus já falhou com você alguma vez? Eu tenho certeza que não. Há pessoas que, ao ouvirem a palavra Pai, essas pessoas sentem conforto. Elas lembram de abraços, de conselhos. Hoje as crianças fizeram uma apresentação linda. Elas disseram: meu pai parece um avião porque me joga para cima. Meu pai parece um cabide porque me carrega no colo. Meu pai é um agasalho que me abraça. Coisas lindas que as crianças disseram hoje de manhã aqui. Quem não veio perdeu uma oportunidade de ser muito encantado com a apresentação das crianças. Mas as crianças lembraram de coisas que os pais fazem e são para elas. Então, a gente quando lembra, algumas pessoas quando lembram de pai, ou vem na mente a palavra pai, como eu disse, sentem conforto, sentem lembranças boas, de abraços, de conselhos, de segurança. Mas há outras pessoas para quem essa palavra provoca dor, porque elas sentem ausência, elas foram abandonadas. Parece que aquilo vem como enxurrada e traz lembranças muito ruins, lembranças de violência, de indiferença. A verdade, sabe qual é, meus irmãos? É que pai humano nenhum será nunca perfeito. Nunca será perfeito. Essa é a verdade. Alguns fazem o melhor que podem. Outros falham e falham feio, falham de maneiras profundas. Mas existe um pai, aleluia, que ele é totalmente diferente, e esse pai é Deus. E sabe, meus amados, ele não é uma versão melhorada dos pais humanos. Não, ele não é uma versão melhorada. Ele é o modelo original de paternidade, e isso é extraordinário. O salmista Davi, aqui no Salmo 103, ele nos apresenta esse pai. Ele apresenta virtudes e características muito profundas desse pai. Ele diz que ele é um pai compassivo, ele é um pai presente, ele é um pai amoroso, ele é um pai santo, ele é um pai fiel. E é esse pai, meus amados irmãos, que está aqui hoje, entre nós, para, se necessário for, curar feridas profundas e reafirmar a nossa identidade de filhos. Nós somos filhos de Deus, amém? Você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus, Ele é o meu pai. E se nós quisermos conhecer o pai que nunca falha, nós precisamos entrar no coração desse pai e ver como sua compaixão se manifesta nas nossas vidas. E é isso, e é sobre isso que eu quero falar. Deus, o pai que nunca falha. E sabe, meus irmãos, por que Deus é um pai que nunca falha? A primeira coisa que eu destaco e que está inserida no Salmo 103, você pode conferir comigo, lá no versículo 14, nós lemos o 13, mas no versículo 14 revela primeira coisa que eu quero destacar aqui essa noite. Ele conhece a nossa estrutura. Ou seja, Deus é um pai que conhece os nossos limites.
Veja o que está escrito aí no versículo 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus nunca vai exigir que você ofereça alguma coisa que você não seja capaz de dar. Jamais. O Senhor compreende as nossas fraquezas, mas Ele exige de nós santidade, Ele exige de nós respeito, conversão. Mas Ele entende quem nós somos, Ele sabe quem nós somos. Pais humanos às vezes pressionam, e cá para nós também cobram. Pressionar e cobrar é sim dever de um pai humano, mas às vezes eles passam do ponto nisso. E aí eles fazem isso sem misericórdia. Deus, ao contrário, Deus disciplina a gente porque Ele nos ama, porque Ele quer ver a gente bem. Ele disciplina com amor e Ele nos conduz com paciência. E sabe o que isso significa para nós? Isso significa para nós que nós não precisamos esconder as nossas fragilidades dEle, porque Ele sabe quem somos. Ele já conhece você pelo seu nome. E mesmo sabendo quem você é, as fraquezas que você tem, Deus ama você. Mas isso não legitima as nossas fraquezas, porque no Senhor nós somos fortes. Quando nós voltamos para o Senhor, nós encontramos no Senhor a força para superar qualquer fraqueza. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. O segundo aspecto que eu percebo e vejo nesse pai que nunca falha, uma característica dele, é porque ele é um pai que perdoa com generosidade. Além de ele conhecer os nossos limites, ele também nos perdoa e nos perdoa com generosidade. Veja o que aqui diz o versículo 3 agora, do Salmo 103. E diz assim a palavra do Senhor: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Deus não carrega uma lista de erros e pecados nossos para nos jogar na cara. Deus não faz isso. Se Deus perdoou, Ele joga no mar do esquecimento. Agora, o perdão de Deus não significa dizer que nós vamos ser livres das consequências dos erros que cometemos. Junto com as nossas limitações, Ele vai dar a maneira de nós escaparmos dela. Mas nós poderemos sim ter consequências dos erros que cometemos. Mas o perdão de Deus, nós temos garantido. Porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Louvado seja Deus por isso. Ele cancela completamente toda a dívida do pecado. Enquanto pais humanos às vezes guardam mágoas, Deus escolhe não se lembrar mais dos nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, o profeta falando pela boca de Deus, ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro mais. Você pode dizer glória a Deus? Eu posso dizer glória a Deus. O perdão dele não é condicional. O perdão dele é baseado no seu amor imutável. Louvado seja Deus por isso. Um terceiro aspecto desse pai que nunca falha é que ele é um pai que supre tudo o que nós precisamos e ele o faz com abundância. Veja o que está escrito no versículo 5 do Salmo 103.
Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Meus irmãos, o que eu acho lindo nesse texto é que Deus apenas não é o Jeová Jireh, o Deus de toda providência. Ele não é apenas aquele que providencia o que seja necessário para nós. E se a gente for explorar um pouco mais a Bíblia, ele diz assim: antes mesmo que você peça alguma coisa, eu já sei do que você precisa. Ele diz que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Os nossos dias estão escritos e determinados. Isso é muito glorioso. Mas você sabe o que eu acho interessante que está escrito nesse versículo 5 aí? É que além dele encher de bens a nossa vida, ele nos renova. Ele nos renova a alma e nos faz sentir como mocidade. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá alegria. É como um pai que prepara a melhor refeição para os seus filhos. Deus nos alimenta espiritualmente com a sua palavra e também nos sustenta fisicamente com sua provisão. E quando pensamos que é o suficiente, Ele chega com a sua graça, com a sua boa mão estendida, e nos renova e nos fortalece para continuarmos a caminhada. Esse Deus é tremendo, esse Pai é maravilhoso, esse Pai é extraordinário. Quarta virtude desse nosso Pai está no versículo 6. É um Pai que protege, mas Ele protege com justiça. Olha o que diz o texto: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Vou dizer uma coisa aqui para vocês: pais terrenos, eles podem falhar em proteger os seus filhos. Isso é fato. Mas Deus não ignora qualquer injustiça que seja cometida com seus filhos. Não, Deus não ignora. Deus defende, Deus intervém, Deus garante que nenhum dos seus filhos será esquecido ou abandonado. Sua justiça pode até não ser de imediata ao nosso tempo, aos nossos olhos, mas a justiça de Deus é perfeita e é certa. Ele nunca falha. É Ele quem nos protege. Nós somos protegidos e estamos embaixo das suas asas. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. E por fim, uma quinta e última característica desse Deus que é o Pai que nunca falha, é que Ele é um Pai que ama sem limite, sem fim. Isso mesmo. Veja o que diz o versículo 17 do Salmo 103. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Misericórdia. Misericórdia é uma expressão de amor que não se merecia ter, mas Ele dá, Ele oferece. Porque misericórdia é a junção de duas palavras: misérias e córdia, coração e miséria. Deus coloca o seu coração, sinônimo de amor perfeito, na miserabilidade do ser humano, na
situação impossível de oferecer alguma coisa que se possa amar ou querer. O homem não consegue produzir nada que possa fazer que o Senhor queira nos amar, mas Ele nos ama. O amor humano, ele é limitado pelo tempo e é limitado pela condição, mas o amor do Pai Celestial é eterno e é inabalável. Antes mesmo de você nascer, Ele já havia decidido amar você. Glória a Deus, porque Ele me ama. E nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem poderes, nem domínios, nem principado, nem potestade, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui para você. Cristo, Ele é a revelação completa do Pai que nunca falha. Jesus veio ao mundo para que ninguém jamais vivesse órfão de amor verdadeiro. Em João, no capítulo 14, o versículo 9, Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então toda compaixão, toda paciência, todo perdão, toda provisão, toda proteção do Salmo 103, essas coisas todas estão encarnadas em Cristo. Porque em Cristo nós vemos o Pai que se aproxima daqueles que estão feridos. Porque Ele tocou em leprosos, Ele acolheu crianças, Ele perdoou pecadores indignos. Em Cristo nós vemos o Pai que supre e que cuida. Quando Ele multiplicou pães e peixes, quando Ele acalmou tempestades, quando Ele curou doentes. Em Cristo nós vemos o Pai que perdoa radicalmente. Quando Ele ofereceu perdão até mesmo às pessoas que o crucificaram. Quando Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Na cruz, nós vemos o Pai abrindo os braços para acolher filhos rebeldes e transformando inimigos em família. Sem Cristo, meus amados irmãos, o conceito de Deus como Pai seria distante e seria abstrato. Mas com Cristo, Ele se torna vivo, visível, se torna pessoal. Porque Cristo é o caminho que nos faz voltar para Deus. É o caminho de volta à casa do Pai. É a garantia que jamais nós ficaremos sozinhos. Capítulo 14 de João, versículo 18. Jesus diz que não deixarei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. Ele não nos abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Jesus vai voltar. E sabe, meus queridos, hoje, quando nós estamos celebrando os dias dos pais, eu queria, caminhando aqui para o final, dizer umas coisas para vocês. Primeiro, se for o seu caso e se for necessário,
Ajuste as lentes da sua visão. Como assim, pastor? Não deixe que as falhas de pais humanos distorçam a visão do Pai Celestial. Porque Deus não é igual ao seu Pai. Embora que o Pai, ele deve ser a figura mais próxima de que um filho possa ter de Deus. Mas se o Pai falhar nessa missão, Deus não falhará na sua. Então, se for necessário, troque as lentes. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui essa noite é: receba o abraço de Deus. Isso mesmo. Pare de viver como alguém que vive com medo de Deus. Tem medo. Nós temos que ter temor do Senhor, mas não medo. Temor é respeito. Viva como um filho amado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, ele diz assim: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Em outras palavras, é como que ele tivesse dizendo assim: papai, paizinho, meu pai querido. Isso é um reflexo de alguém que tem intimidade com esse pai. Então receba o abraço do pai. Uma vez, uma pessoa chegou para mim. Eu estava num dia daqueles que só Jesus sabe. E essa pessoa chegou para mim e disse assim: eu vim hoje aqui lhe dar um abraço. E esse abraço é de Deus para você. É Deus te abraçando. Gente, eu nem abracei, já comecei a chorar. Como é bom quando nós recebemos abraços que nos transmitem segurança, confiança, fortalece a nossa vida. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você: receba um abraço de Deus. Quem sabe tem alguém aqui hoje nesse auditório que daqui a pouco vai aí em você e vai lhe dar um abraço e dizer assim: olha, esse aqui é o abraço de Deus que Ele mandou dar em você. Não se furte, se Deus mandar você fazer isso, você vai lá e dê um abraço. Pode dar 2, pode dar 3, em 10 pessoas, você pode abraçar todo mundo que está aqui, mas dê esse abraço. Uma terceira recomendação que eu quero dar para você em relação a Deus, esse Deus que nunca falha, é: aproxime-se de Deus com confiança. Deus não está esperando você só para te dar malho, não. Ele quer te acolher. Embora Deus não passe a mão na cabeça de ninguém que está errado, não. Deus não passa, não. Tem que se consertar. Porque Deus não tem esse negocinho, não. Mas Deus acolhe. Deus não vai te botar para correr, se você tiver disposição de recomeçar, de acertar, de mudar, de ser transformado. Então aproxime-se de Deus com confiança de que Deus vai transformar a sua vida. Imite o Pai. Ele é o maior exemplo. Seja para todos um reflexo de compaixão, de perdão, de cuidado, que você nunca recebeu, mas hoje você recebe. E por fim, mostre que existe esse Pai para outras pessoas que precisam desse Pai, como você precisa e eu preciso. Há muitos ao nosso redor que estão famintos por conhecer o Deus que nunca falha. Eu quero concluir esse sermão essa noite dizendo para você: talvez você
não tenha tido o pai que você precisava. A sua expectativa em relação ao seu pai foi frustrada. Ou talvez você tenha perdido cedo a presença do seu pai. Mas hoje, o Espírito Santo quer que você ouça que você tem um pai perfeito, que nunca falhou, que não falha e que jamais falhará com você. Então receba essa palavra do Espírito Santo, e eu vou repetir: você tem um pai perfeito, que nunca falhou, que não falha e que jamais falhará com você. Esse pai está aqui, sou eu não, é o próprio Deus. Ele não é apenas um conceito teológico, não. Esse Deus, ele é real, ele é presente, e ele ama demais você. Que no português popular a gente diz assim: ele é apaixonado em você. Então corra para ele, descubra que no colo do Pai Celestial existe um amor que nunca vai te abandonar, e que nunca vai se acabar, e que nunca vai se apagar, porque ele é real e verdadeiro. É o amor do nosso Deus. Amém? Que o Senhor Jesus alcance o seu coração essa noite. Então, que essa noite você abra o seu coração e confesse esse Jesus como Senhor da sua vida, o Pai maior, o Pai supremo, aquele que sempre está presente, que nunca falhou e que nunca vai falhar. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Que palavras você teria para dizer a Deus agora? Diante de tudo que você ouviu, que palavras de elogio você diria ao Senhor? O que é que você poderia falar para Deus agora, no íntimo do seu coração, e dizer para Ele? Ele está aqui e quer ouvir você. E eu queria que você pudesse dizer algumas palavras do fundo do seu coração para o seu Pai Celestial. Talvez uma palavra de gratidão, talvez um elogio, talvez uma exaltação, seja aquilo que brota do seu coração, e você possa dizer para Deus. Fale com o seu coração, mas fale para Ele. Senhor meu Deus, essa noite eu quero te agradecer, Pai, pois o Senhor esteve comigo todos os dias da minha vida até aqui. O Senhor nunca me deixou sozinho, o Senhor nunca me abandonou, apesar dos meus erros e das minhas falhas. O Senhor sempre esteve comigo, e por isso eu te sou muito grato, Senhor. Obrigado, Senhor, porque assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor tem se compadecido de mim também. E eu tenho certeza que o Senhor tem se compadecido de todos aqueles que estão orando junto comigo essa noite, e que orarão depois, e depois, e depois. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, nessa noite, que o Senhor receba nossa gratidão, receba nossa satisfação, ó Deus, de termos o Senhor como nosso Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu suprimento, obrigado pelo teu perdão, pela tua generosidade, pela tua justiça, por o Senhor nos proteger, nos guardar. Ó Deus, o Senhor ia à nossa frente. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nessa noite o meu coração se alegra demasiadamente, porque o Senhor tem sido muito mais do que aquilo que eu penso, ou daquilo que eu desejo, daquilo que eu peço. Obrigado por me amar, obrigado, Senhor, obrigado por ter enviado Jesus para nos salvar, obrigado pelo teu cuidado sempre.
Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui, cura as feridas do coração, se elas existirem. Deus, que hoje seja, ó Deus, um momento novo, na Tua presença, guiados por Ti, Senhor. Que seja um tempo, Senhor, de volta para o Pai, de entender as virtudes desse Pai maravilhoso que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará ainda por nós e através de nós. Muito obrigado, Senhor, por esses pais que estão aqui. Eu quero invocar a Tua bênção sobre a vida de cada um deles. Que a bondade do Senhor esteja sobre cada um dos Teus filhos, guardando-os, protegendo, livrando-os de todo e qualquer mal. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção de estarmos juntos e podermos celebrar o Teu nome. Visita cada família e cada pai que está aqui mais uma vez e nos acompanha por essa transmissão também. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém.